pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma proposta sobre o protagonismo juvenil e suas integrações. Antes de contextualizar toda essa questão, nós trazemos aqui para vocês os documentos oficiais que a Unesco como pilar e a Base Nacional Comum Curricular como trabalho e projetos de vida. Também irei apresentar o currículo, o protagonismo como premissa, como princípio, como metodologia e também como projeto. É isso mesmo. Nós observamos aqui uma imagem com um formato de uma parábola, que na realidade é uma construção de uma ponte, onde houve uma necessidade do protagonismo juvenil, que nós vamos ver ao final da nossa videoaula. Então, nós temos aqui o formato de uma parábola, equação de segundo grau, e eu também trago aqui algumas figuras geométricas com hexágonos, que dizem aqui a respeito do protagonismo juvenil, a iniciativa que é capaz de agir, a liberdade que é capaz de escolher e o compromisso que é capaz de apresentar as responsabilidades. Antes de mais nada, eu gostaria também de fazer a propaganda e o comercial a respeito do meu canal no YouTube. Gostaria que vocês pudessem se inscrever em momento oportuno. Aqui é o endereço, onde eu trago aqui alguns assuntos no canal sobre sequência didática, alguns experimentos, algumas entrevistas com alunos que foram aprovados na USP, alunos que foram aprovados na UBMEP, com professores que têm articulado todas essas ações da UBMEP nas escolas, sobre o currículo, sobre a base nacional, e agora também eu venho trazendo aí um pouco da contribuição com o protagonismo juvenil. Quando eu falo integrado, é integrado à área de matemática, é isso mesmo. O objetivo principal aqui é formar jovens protagonistas que devem se adotar uma postura mediadora, propondo um novo olhar do educador. Então, no caso, o professor, ele atua como o mediador neste contexto, enquanto o aluno é o nosso protagonista, para que ele tenha a iniciativa, a liberdade e o compromisso também. O protagonismo juvenil, ela é uma abordagem pedagógica para o desenvolvimento de alunos autônomos, colaborativos e socialmente responsáveis, capazes de compreender seu papel no mundo. Quando eu falo em Unesco, venho fundamentando aqui que o protagonismo é um dos pilares para a construção da autonomia. Então, em conformidade com a Unesco, ele incentiva o protagonismo como prática pedagógica, visando compreender e capacitar os jovens, a fim de torná-los também com um pensamento crítico, autônomo e a serem capazes de construir a sua identidade a partir dos valores humanos. Quando eu falo a respeito do documento norteador, a Base Nacional Comum Curricular, que é estimular o protagonismo na escola, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, ao longo do necessário. Afinal, a construção da viabilização de projetos de vida dos nossos estudantes. Então, nós sabemos que nós temos na Base Nacional Comum Curricular as 10 competências, e uma delas é o projeto de vida e a preparação para o mercado de trabalho também. Falando um pouquinho de currículo, já voltado aqui em São Paulo, currículo paulista, nós temos o componente protagonismo juvenil nas escolas do programa do ensino integral. Haja vista que nós temos dois modelos: as escolas que atuam com o modelo PEI-7, que é as escolas que têm 7 horas, e o PEI-9. Para as escolas do PEI-7, são destinadas as aulas de 6º ao 9º ano, como também na PEI-9, porém a diferença é que no PEI-7 ele tem uma aula semanal e na PEI-9 ele contém 2 aulas semanais. E é importante observar nas situações de aprendizagem do nosso currículo paulista, onde ele tem sempre um tema gerador, um título, uma ementa, uma descrição das atividades, os objetos de conhecimento que eram os antigos conteúdos, as habilidades gerais
do protagonismo juvenil, as competências socioemocionais, mais do que nunca, né, principalmente nos nossos dias atuais aí, as atividades diversificadas, uh, e as avaliações, as sugestões de avaliações também. Então, eu vou fazer uma contextualização, realizar uma contextualização com vocês a partir do recorte de um tema gerador, aqui no caso do 9º ano, lembrando que o protagonismo juvenil ele é destinado para alunos do 6º ao 9º ano aqui no estado de São Paulo, então ele traz 2 eixos. Por exemplo, a escola e a comunidade, uma relação dialógica. Então, ele tem nas situações de aprendizagem 1, além dos muros escolares, outros espaços formativos. Então, além da escola, existem outros espaços formativos, como estudo do meio, uma investigação de espaços, na formação do lugar e a vivência, espaço que ele possa sobreviver e articular e talvez tomar uma decisão para a melhoria do seu espaço na escola como um todo. Na investigação número 2, investigando a minha comunidade, que ele pode analisar a respeito da sua região, o que tem de bom, o que tem que algo que possa melhorar ou contribuir, talvez, com o seu espaço em que vive. E a compreensão também das dinâmicas humanas, naturais, que desenvolve o espaço da comunidade. Na outra situação, ele traz para nós aqui, eu, você e todos juntos. Então, na situação de aprendizagem número 3, ele fala da participação cidadã na comunidade e na cidade. Na número 4, o que queremos para o nosso futuro. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa aqui, falando um pouquinho sobre o protagonismo como premissa. Então, nós temos aqui a situação de uma determinada escola, que ela possui uma horta. Então, a escola Fazendinha, ela possui uma horta e 4 estudantes mobilizaram, juntamente com os clubes juvenis, realizaram uma horta comunitária para essa escola, para a região dessa escola. Então, como premissa, como foi o desenvolvimento? Então, nós tínhamos 4 colegas, os demais, outros, toparam em participar desse projeto com muito entusiasmo. Porém, surgiu também um grande obstáculo, que era regrar a horta diariamente, principalmente nos feriados, haja visto os sábados e domingos. Então, foram conversar com o professor de ciências, que deu algumas ideias de construir um sistema inteligente para a irrigação. Então, o professor apresentou algumas sugestões aos estudantes, escolheram um sistema analógico baseado na diferença de pressão causada por variação em temperatura. Então, observe aí, o professor de ciências já vem trazendo aí uma situação, uma sugestão, sistema analógico baseado em pressão causada por variações de temperatura. Então, nós já observamos aí o envolvimento da área de ciências, o envolvimento talvez de geografia, o envolvimento talvez de matemática e de outras áreas também. Então, analisando e concluindo, quando a temperatura ambiente aumentava, o sistema era ligado. Caso contrário, ele era desligado. Essa escolha ela foi feita após a análise que os estudantes fizeram sobre o custo-benefício do projeto. Então, tudo tem um custo, tudo tem uma análise, quantitativa como qualitativa. E a escola, na sua íntegra também, nas aulas voltadas para a culminância, a horta e o seu sistema de irrigação foram apresentados pelo grupo de estudantes para toda a comunidade escolar e foi um sucesso, eles gostaram muito. E para a próxima eletiva da escola, a turma está pensando em construir um sistema digital com sensores de temperatura para controlar o tempo de irrigação. Olha só quanto avanço aí, quanta investigação, quanta necessidade aí a propriedade aí do protagonismo juvenil aí como premissa nesse caso. Por que protagonismo se tornou-se uma premissa? Você sabe por quê? Então, vamos lá. O protagonismo tornou-se uma premissa quando todos os ambientes de aprendizagem são intencionalmente planejados nos diversos componentes curriculares,
que pressupõe um trabalho para que os jovens ampliem seus conhecimentos e desenvolvam habilidades para que possam construir sua autonomia por meio da resolução de problemas reais, que foi o que aconteceu. Então, neste caso, quando nós falamos do protagonismo como premissa, quando você tem um problema real e que tem o envolvimento de todos os demais componentes curriculares. Ficou claro para você? Espero que sim. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o protagonismo como princípio. É isso mesmo. Então, nós temos aqui a imagem, essa imagem nos remete aqui a quantitativo de pessoas, não se sabe identificar onde e o que, né? Mas na realidade aqui é o horário de intervalo de uma determinada escola. E essa aqui seria uma fila para a merenda. Só que todos nós conseguimos observar que não é uma fila. Há um pouco de desorganização aqui. Então, o horário das refeições na escola era um dos pontos de atenção levantados nas reuniões de alinhamento com o Grêmio Estudantil e também com a presença dos clubes juvenis da escola. Juntamente com a equipe gestora, foi comunicado que essa desorganização na hora do intervalo não deixava com que todos os alunos pudessem usufruir da merenda escolar. Então, os estudantes reuniram-se com os demais. Olha que legal, fizeram um brainstorming. Todos já conhecem, né? Brainstorming é quando nós desenvolvemos lá o nosso plano do MMR, do método de melhoria dos resultados, nós identificamos a causa raiz, identificamos as soluções, as possíveis soluções, para que possa ter aí um plano de melhoria. Então, nesse caso, os alunos realizaram um brainstorm sobre as possibilidades e soluções para as opções que acharam mais pertinentes levar para a equipe gestora. Então, qual a solução que eles encontraram nessa reunião de alinhamento entre os próprios jovens do Grêmio e dos clubes juvenis? Eles perceberam que o melhor caminho seria a divisão dos estudantes em duas filas, ou por gênero, ou até em horários diferentes. Então, para que a semana pudesse ter aí um espaço melhor para a fila da merenda nesse caso. Então, após a validação da reunião, o presidente, o vice-presidente do Grêmio, com o apoio dos líderes de turma, passaram em todas as salas e deram esclarecimento por quê e como é que seria a organização nos intervalos dos próximos dias. Qual foi a ação aqui? Os estudantes do Grêmio realizaram essa ação para organizar as filas por gênero e colocaram as placas verdes para os meninos e lilás para as meninas. E os líderes de turmas e o presidente do Grêmio revezaram-se para acompanhar toda a organização desse intervalo. Então, nós temos aqui educação, aguarde sua vez, não fure fila. E a validação, passando-se 15 dias, o vice-diretor da escola, juntamente com o Grêmio e os clubes juvenis, realizaram um novo alinhamento e validaram que, por mais 15 dias, poderiam fazer esse teste e que houve uma melhora significativa aí neste intervalo na escola. Então, agora, eu faço uma pergunta para vocês. Quando o protagonismo se torna um princípio? Vamos lá? Ele torna-se um princípio quando toda a ação que foi realizada pela equipe do Grêmio, Clube Juvenil, líderes, vice-diretor, porque houve o quê? Um brainstorm, houve uma necessidade de discussão, houve o quê? Um planejamento, houve uma ação, uma execução e uma reflexão por parte de todos os estudantes. Então, a equipe escolar, ela pode auxiliar, mas deve ter muito cuidado para não exercer o controle em demasia e mascarar o amadurecimento desse princípio. Esse amadurecimento desse princípio é dos estudantes que identificaram, encontraram uma certa desorganização na fila e eles se sentiram à vontade ou, primeiramente, a necessidade para desenvolver autonomia para mudar todo esse processo. Olha que legal. E agora eu mostro para vocês o protagonismo com metodologia. É isso mesmo. Então, o principal desafio aqui
para que a equipe escolar possa criar algumas estratégias e colocar os estudantes como centro de todas as ações desenvolvidas pela unidade escolar, de modo que sejam estimulados a todos os profissionais a tornar-se um cidadão autônomo, solidário e competente. Vale lembrar também que, quando nós falamos aqui de um cidadão autônomo, solidário e competente, não estamos falando só das escolas do programa Ensino Integral, não. Estamos falando de todas as escolas da educação básica no país, porque nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, que ela fala e que nós temos aí uma educação integral para todos os nossos estudantes, promovendo principalmente o desenvolvimento das suas potencialidades em prol da viabilização do seu projeto de vida. E também possibilitar aqui ao estudante a busca por possíveis soluções ao refletir sobre as estratégias, o aperfeiçoamento, análise e tomada de decisões. Agora eu vou mostrar para vocês um recorte de uma ação, de um projeto que foi desenvolvido com o protagonismo juvenil. Só que antes, eu vou falar um pouquinho mais sobre o protagonismo com metodologia. Ele torna-se quando metodologia, quando são incentivados a atuarem na escola, por meio de vivências, experiências, e contribuem com a melhoria de vida das pessoas na própria escola, da comunidade e em sua família. Então, nós mediamos toda essa situação, orientamos e motivamos para que haja o protagonismo durante toda seu momento de aula. Agora irei compartilhar aqui para que nós possamos observar aqui de que maneira a escola, essa ação, esse projeto, os desafios matemáticos foram realizados durante determinado período na escola, que nós vamos mostrar aqui como um desafio que foi realizado pela Secretaria da Educação em 2017. Bom, o nosso projeto Desafios Matemáticos 2017, ele surgiu a partir de uma demanda de trabalharmos com os alunos a competência do raciocínio lógico matemático. O envolvimento dos alunos até me surpreendeu, porque eles vieram para fazer o trabalho até fora do horário de aula. E para mim é gratificante, né? Saber que o nosso trabalho foi para frente. Aí foi daí que surgiu a ideia, né? Que a equação de segundo grau ela tem um formato parabólico e os alunos já falam assim, professor, tem uma ponte aqui embaixo, vamos lá dar uma olhada, ver se a gente pode colocar o nosso projeto envolvendo essa ponte. Eu falei, nossa, que bacana. Então já conheci a ponte, porque alguns dos meus amigos utilizam ela para chegar até a escola, entendeu? Facilitando muito o acesso para eles não precisarem dar a volta, né, pela rua, no caso. Nosso intuito desde o começo não foi classificá-los no sentido de ranquear, mas sim no sentido de destaques como participação, como envolvimento e como interação com a questão da matemática em si. Participar desse desafio foi muito gratificante pelo o fato de ter sido um desafio e posto em prática o que a gente aprende na escola e mostrar que aquilo não é possível somente no papel, mas sim aplicável na vida real. Bom, se a ponte chegar a ser construída, será muito prazeroso voltar aqui e ver que ela ainda está pronta daqui 30 anos e saber que eu fiz parte disso, que ajudei a construí-la. Então, retomando aqui, né, vocês observem a importância, antes de mais nada agradecer aí a contribuição e a participação aí, todos os créditos, mais do que nunca, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e a articulação na época feita pelos professores, aqui Vanderlei, Otávio, os alunos da escola. Então vocês observaram que era um desafio, de fato, ultrapassar aquele caminho. Alguns colegas utilizavam aquele espaço, aquele caminho, aquela ponte para ir até a escola, e era um desafio, de fato. E por que não tentar utilizar aí a criação de um desafio,
no raciocínio lógico, para a área de matemática. Então, eles identificaram a situação, propuseram aí um formato, uma construção numa ponte, no formato de uma parábola, né? Esse projeto ele foi levado para a prefeitura do município, a prefeitura fez uma análise, estava fazendo uma articulação para que de fato pudesse tornar-se real e construir aí a passarela para esses alunos. Vale lembrar também que esse sim é um protagonismo juvenil, porque aí você tem a mão na massa, a identificação, a participação dos alunos que identificaram o problema na sua comunidade, no seu espaço, trouxeram para a escola e tomaram como uma tomada de decisão. Esse sim é um protagonismo juvenil, não é aquele que já vem pronto, que muitas vezes se aproveita e fala, olha, meu aluno sabe, meu estudante sabe cantar, ele sabe tocar um piano. É diferente de eu trazer uma pessoa que já conhece daquela que vai construir e que vai desenvolver na escola. Eu espero ter contribuído com essa questão do protagonismo, dessas referências que eu trouxe. Essas são as nossas referências utilizadas aqui e agradeço. Até uma próxima oportunidade e se inscrevam no canal. Obrigado, até uma próxima.